Para agradarmos a Deus é necessário termos fé e é necessário termos convicção. Esse é o estudo de número 821 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Assim como sem fé é impossível agradar a Deus, sem a convicção, a pessoa não tem firmeza e não consegue influenciar as outras. Vamos ao nosso tema. Seja convicto, assim como Pedro e João. O nosso texto base está no livro de Atos, capítulo 4, verso 19, verso 20, que diz: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Convicção é crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas ou como resultado da influência ou persuasão de outro. É um convencimento. Após a ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles foram cheios do poder. Atos capítulo 2, verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Olha a diferença de Pedro, agora cheio do Espírito Santo, diante de uma grande multidão. Ele estava ousado, falando do Senhor Jesus, e Pedro ele falava com ousadia. Atos capítulo 2, verso 22. Homens israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Pedro, ele estava ousado, ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava falando àqueles homens que eram religiosos, que fizeram com o Messias tão esperado pelo povo de Israel. Olha o que Pedro fala para eles em Atos capítulo 2, verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. A ousadia de Pedro era tremenda, porque ele estava convicto de quem ele falava, sobre o que ele falava. Ele estava mostrando para os religiosos, para aqueles judeus, que eles precisavam se arrepender e o que eles tinham feito com o nosso Mestre Jesus. Atos capítulo 2, verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro estava mostrando a necessidade do arrependimento, a necessidade de ver que o que eles tinham feito não agradou a Deus, mas quando há arrependimento, há perdão de pecados. E Pedro, ousado, cheio do Espírito Santo, exortou os judeus e quase 3.000 almas foram salvas, aceitaram a Jesus, o Cristo, como Messias. Atos capítulo 2, o verso 41 ao verso 43, que diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais
se faziam pelos apóstolos. Os apóstolos, eles estavam cheios de poder, cheios do Espírito Santo. Eles falavam com ousadia de Jesus, o Cristo, que foi crucificado, mas que ressuscitou, que ao ascender ao céu, veio o Espírito Santo habitar e morar no meio daqueles que recebiam a Cristo como Salvador. E as pessoas que se chegavam a Jesus, as pessoas que aceitavam a Jesus, se mantinham perseverantes na comunhão, na oração. Eles desfrutavam da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Senhor. A convicção de Pedro e de João, assim como dos outros apóstolos, contagiava a muitos. Eles testificavam e o Senhor, através do Espírito Santo, agia. O Senhor usava aqueles homens cheios de poder. E no dia seguinte, Pedro e João foram orar lá no templo, e lá na porta formosa estava um homem coxo que olhou para eles e pediu esmola. Atos capítulo 3, o verso 4 ao verso 6. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esmola eles não tinham, mas o que eles tinham era a unção da parte de Deus na vida deles. Eles tinham o poder de Deus, eles tinham a autoridade do Senhor, e aquele coxo recebeu a bênção da cura. Atos capítulo 3, verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Mas não foi somente a cura física, não. Aquele homem recebeu a bênção da salvação. Atos capítulo 3, verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Esse fato despertou a curiosidade dos judeus, e Pedro e João, cheios do Espírito Santo, tiveram a oportunidade de mais uma vez testemunhar de Cristo, testemunhar do Messias, falar de Jesus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, com ousadia, pregou novamente. Ele falou da cruz de Cristo, da ressurreição, da ascensão de Cristo lá no céu, e também ele falou da necessidade de arrependimento. Atos no capítulo 3, verso 18 e verso 19. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Assim como a cura do coxo despertou curiosidade, também abriu oportunidades para que a mensagem da cruz fosse pregada para os judeus. Assim também os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo teve despertado neles a ira. Eles ficaram perturbados, eles prenderam a Pedro e a João, porque naquele discurso de Pedro, quase 5.000 almas receberam a Cristo Jesus. Atos capítulo 4, verso 3 e verso 4. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram
próximo de 5.000. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Pedro e João, eles tinham ousadia, eles tinham a autoridade e eles falavam da mensagem da cruz, eles falavam do Evangelho de Cristo. Pedro e João foram ameaçados, mas eles estavam convictos de quem era Jesus e eles não ficaram intimidados, não. Atos capítulo 4, verso 18 ao verso 20, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse é o nosso texto base. Agora você imagina, nós somos resgatados do reino das trevas, nós passamos a ter intimidade, a ter comunhão com o nosso Mestre Jesus, e muitos não falam desse Jesus, muitos desprezam o Evangelho, muitos guardam só para si. Após eles serem soltos, Pedro e João contaram para os outros e eles fizeram uma oração. Olha que oração maravilhosa, Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles poderiam ter falado: ó Senhor, tu viste o que eles fizeram para nós, tu viste, Senhor, como que eles nos trataram, as ameaças deles, Senhor, age nessa situação. Mas eles falaram para o Senhor: concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Isto era a convicção de quem eles serviam. Eles queriam anunciar as boas novas do Evangelho, mas era com ousadia. E quem agiria não era eles, não, era o Espírito Santo através deles. Era o Espírito Santo que convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e a glória não seria para eles, a glória seria para o Senhor. Atos capítulo 4, verso 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. O interesse deles era falar de Jesus, era anunciar o Evangelho, era algo tremendo que eles estavam vivendo. Eles não queriam só para eles, eles queriam fazer a obra do Senhor. A convicção de Pedro e João em Jesus Cristo, o Messias esperado por Israel, o Espírito Santo agindo neles e através deles, lhes concedia poder. Eles não foram abalados por causa das ameaças, por causa das perseguições, por momentos de sofrimentos que eles passaram e sabiam que eles passariam, porque eles conheciam a verdade e eles anunciavam, cumprindo a ordem de Jesus que está escrito em Marcos, no capítulo 16, o verso 15 e o verso 16, e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Jesus deu esta ordem a eles após ele ter ressuscitado dentre os mortos, antes de Jesus ascender ao céu, e eles davam testemunho sobre Jesus com ousadia. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles não queriam viver para si, eles queriam levar a palavra do Senhor, a mensagem da cruz a todos. Atos capítulo 1, verso 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles receberam o Espírito Santo, eles queriam proclamar o Evangelho, eles tinham convicção no autor e consumador da fé, eles sabiam que era necessário obedecer, mas eles iam com ousadia, com coragem, com ânimo. Eles não se importavam com as consequências, com as retaliações, eles se mantinham firmes, assim como diz o salmista no Salmo 125, verso 1,
Todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis como o Monte Sião. Eles sabiam que a fé deles, que a confiança deles era no autor e consumador da vida, no autor e consumador da nossa fé. Eles não ficavam abalados com sofrimento, eles já tinham sido advertidos pelo próprio Jesus que aqui eles passariam por lutas, eles passariam por tribulações, mas eles deveriam ter ânimo diante das adversidades. João capítulo 16, o verso 33, o próprio Jesus fala: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Eu fico imaginando Jesus olhando bem para eles e Jesus falando: olha, aqui vocês vão passar por dificuldades, vocês vão ter tribulações, mas em mim vocês têm que ter paz. Não permita que o coração de vocês se perturbem. E Jesus ainda falou mais. Jesus falou que eles seriam odiados. João capítulo 15, verso 18 e verso 19. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por esta razão, o mundo vos odeia. Eles tinham consciência que eles seriam odiados pelo mundo. Esse sistema mundial, as pessoas que não agradam a Deus, que não querem a Deus, que se aborrecem com as coisas de Deus, e eles ainda tinham sido advertidos por Jesus que eles eram discípulos, e assim como perseguiram o Mestre Jesus Cristo, também perseguiriam a eles. João capítulo 15, o verso 20, o verso 21, recordai-vos das palavras que eu vos disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram à minha palavra, igualmente obedecerão à vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Imagina vocês então entenderem que o mestre, ele foi perseguido, ele foi odiado e ele foi levado à cruz. Agora imagina os discípulos já sabiam o que eles enfrentariam, mas eles estavam animados, porque Jesus, quando ascendeu ao céu, mandou o Espírito Santo estar com eles, e eles se alegravam no Senhor dia a dia. Eles tinham sido advertidos por Jesus que eles não deveriam se amedrontar. João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Olha a situação, mas eles tinham fé, que eles estavam agradando a Deus, que o Espírito Santo estava habitando dentro deles. Então eles não se deixavam amedrontar, nem pelas ameaças, nem pelas perseguições e nem por aqueles que os odiavam. Eles tinham sido advertidos também por Jesus que eles deveriam ser perseverantes, eles deveriam ir até o fim, não desistir, não voltar para trás, mas continuar olhando para Jesus. Mateus capítulo 10, verso 22. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Foi o próprio Jesus que falou: não voltem atrás, não desistam, permaneçam firmes, porque quem permanecer firme até o fim, esse será salvo. Eles tinham sido advertidos por Jesus que aqui as coisas não seriam fáceis, não. Mateus capítulo 24, verso 9, então eles vos entregarão para serem afligidos e
condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. E os discípulos, eles não tinham medo de serem rejeitados, de serem maltratados, de sofrerem perseguições. Eles tinham um tesouro valioso, maior e melhor do que a própria vida deles, e eles anunciavam a Cristo, eles renovavam o ânimo, eles encorajavam os outros, mostrando que não seria fácil, assim como Paulo também fazia. Atos capítulo 14, verso 22, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Os discípulos de Jesus, eles não perderam a convicção que eles tinham na identidade deles com Cristo. Eles não se deixaram amedrontar e nem desistiram de anunciar o evangelho, mas eles procuravam agradar a Deus em todos os momentos. Eles cumpriam o ID de Jesus, eles sabiam que deveriam dar frutos para a glória de Deus. E eu vou concluir com esse versículo de João capítulo 15, verso 16, que diz: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Jesus Cristo animou os discípulos, Jesus Cristo ensinou o que aconteceria, Jesus não iludiu eles, Jesus falou das perseguições, Jesus falou das afrontas, Jesus falou dos sofrimentos, mas eles tinham convicção, o que Deus tinha preparado para eles, que era recompensa eterna, que era galardão eterno e que era eternamente na presença do Senhor Jesus. Que possamos ser iguais a estes discípulos, estarmos convictos de quem é o Deus a quem nós servimos, estarmos convictos da palavra de Jesus, da cruz do Calvário, e sabermos que se perseverarmos até o fim, teremos recompensa, teremos galardão, desfrutaremos da salvação eterna. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo edificou a tua vida, faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like, e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe.